Aí estou ouvindo dele. O corpo do professor. Isso aqui é Fica ótimo. Deixa ela... A gente está querendo fazer uma sala de leitura para eles. Né? Que a biblioteca nossa, em geral, não tem atendido a gente como devia ter. Mas a gente não conseguiu sair aquela sala azul saindo da nossa sala de leitura. Mas já fica reservado para lá. Tá, obrigado. Obrigado. O terceiro período aí. Agradeço ao Marcelo, tá aí ao Vitório. A primeira, eu vou tentar ser bem rápido, quanto do horário de vocês. A primeira situação em relação à licenciatura e bacharelado, eu diria, eu acho que eu vou resumir na seguinte situação. A educação física, ela tem uma história, né, muito ligada à performance, muito ligada ao esporte elitizado. E a gente tem uma educação física com essa ideologia. As pessoas que estão formando profissionais há algum tempo aqui no Brasil têm essa característica. Isso está sendo mudado? Está sendo mudado. Desde 80, da década de 80, isso vem sendo mudado. Mas isso demanda muito tempo, não é assim rapidamente. Então, essa divisão entre licenciatura e bacharelado vem dessa discussão na mudança desse paradigma da educação física voltada para a questão elitizada, seja ela no esporte ou no fitness. Em alguns países, numa academia, você não precisa nem de professor de educação física. Não precisa. O sujeito pode ir lá e fazer. Aqui a gente tem a obrigatoriedade porque tem uma outra linha de pensamento e uma outra escola. Né? Eu posso também citar uma situação característica no curso de formação da educação física no Brasil inteiro, que é o seguinte: a gente não estuda, né, o movimento humano, a gente não estuda a característica humana do movimento, a gente estuda o movimento. A maioria dos cursos, vocês podem olhar no de vocês, a maioria dos cursos, as disciplinas são estritamente voltadas para uma questão do movimento, biomecânica, cinética, fisiologia. Cadê o ser humano nessa história? A gente estuda o movimento do morto. Então isso é uma característica elitizada, é uma visão elitizada, né, da evolução humana, do desenvolvimento humano, das relações humanas. A gente estuda nessa perspectiva e depois vai trabalhar com as relações humanas. Uma coisa que eu prestei atenção aqui, muito interessante, eu trabalho numa instituição pública que não permite isso. Eu já fui chamado a atenção uma ocasião no Pedro II, porque deixei o aluno fazer sem o tênis. E o aluno chega na minha aula e diz o seguinte: professor, eu estou sem o tênis porque me roubaram agora no ônibus. E eu tenho que burlar as regras para deixar esse aluno fazer. Entenderam o que eu estou dizendo? Ou seja, porque na formação, na minha formação, na formação dos nossos gestores, existe essa questão elitizada. Então eu acho que, como o professor estava falando nisso aqui, a psicomotricidade vem colaborando muito com essa história da mudança dos paradigmas em educação física, porque ela vem trazendo uma outra perspectiva. A psicomotricidade, ela estuda o ser humano, através do movimento, mas ela estuda o ser humano, as relações desse ser humano com ele mesmo, com os outros, com os objetos, que é uma coisa que a gente não estuda. Aos poucos isso está chegando nos cursos de educação física. Eu não sei se eu consegui. Essa diferença entre bacharel e licenciado, eu acho que é uma discussão ainda, eu acho que é um processo de amadurecimento que a nossa profissão está passando. Porque era muito ruim trabalhar em escola ao lado de colegas que só queriam saber de atividades elitizadas. É muito ruim trabalhar numa escola ao lado de um professor que é técnico, não sei de quê, e que eventualmente ele tira uma licença. Isso na escola pública. Na escola particular ele não pode tirar uma licença. Ele enrola a bola, ele joga a bola, porque ele não vê no trabalho de iniciação, no trabalho das atividades corporais, não vou nem dizer do movimento, das atividades corporais, ele não vê perspectiva na evolução do sujeito através das atividades corporais, ele só vê a evolução do sujeito através de performance. Se ele evolui taticamente, se ele evolui
biomecanicamente, entende? A nossa educação física ainda é muito bio, ainda é muito anátomo, é pouco relacional, é pouco atividades corporais. Como o Luiz Otávio falou, eu dou aula numa escola pública, tudo bem, é uma escola pública federal. Eu trabalho lá no ensino médio, eu tenho uma atividade que é chamada Vivências Corporais. Eu tenho mais de 30 alunos que escolheram essa atividade. Eu tenho relaxamento como uma atividade de educação física. Mais de 60 alunos escolheram essa atividade, relaxamento. Eu tenho uma colega que dá meditação. Gente, ela tem 6 turmas de meditação numa escola pública. Compreende? Claro, eu ofereço também o handball, que é uma atividade que eu já participei, que eu já desenvolvi, que eu gostei, que eu joguei e tal. Eu também, mas hoje eu não estou com equipe, não vejo mais, não tenho um interesse maior em relação a trabalhar uma equipe para disputar um torneio, eu não vejo esse interesse mais. Mas eu desenvolvo lá o handball, porque eu tenho alunos que gostam do handball. Eu estou desenvolvendo lá também com o ensino médio o xadrez. No ensino fundamental a gente trabalha com atividades gerais. Então eu posso trabalhar com futebol, posso trabalhar qualquer atividade com o ensino fundamental. Com o ensino médio, eles fazem aula em turno oposto, porque a educação física, pasmem, não cabe na grade. A grade, que tem de segunda a sábado, aula de segunda a sábado, não cabe na grade, porque tem 4 tempos de matemática, tem 5 tempos de português, e a educação física tem 2 tempos só. Tem que ser no contraturno. Tem que ser no contraturno. Tem que ser no contraturno, certo? E lá tem aula de sábado. Então não é questão de... A grade é maior do que as outras escolas que têm aula só de segunda a sexta. Então há contrassensos em relação ao processo educativo, né? Agora vamos falar do processo educativo em si. Há contrassensos? Há sim. Todas as teorias que vocês vão estudar sobre o desenvolvimento humano fala que o conhecimento acontece a partir do movimento. Nenhuma criança nasce escrevendo, lendo. Vocês conhecem alguma que nasceu escrevendo ou lendo? Foi através do movimento que ela começou a se desenvolver e foi através do movimento que ela começou a aprender a escrever, a falar. Ou seja, nenhuma escola compreende isso, porque trata a educação física, que é uma área do movimento, né, como fundo de quintal. Nossas quadras, as nossas salas de aula são em fundo de quintal. É a última que recebe verba para fazer alguma coisa. E será que a gente tem que mostrar o trabalho para que isso seja visto? Eu não sei. Algumas pessoas acham que a educação física tem que mostrar trabalho. Eu acho que a gente tem que participar mais da sala de aula, né, da sala dos professores, dos congressos, que não são só da nossa disciplina. Eu vou a congresso de tudo quanto é coisa. Eu apresento trabalho em tudo quanto é lugar. Não pela característica em si da educação física, mas pela junção. Hoje, se vocês me perguntarem, você é psicomotricista? Eu sou psicomotricista, sou membro da Comissão Científica da Sociedade Brasileira, sou titular da Sociedade Brasileira de Psicomotricidade, mas eu atuo, sou profissional de educação física. Eu sou psicomotricista? Sim. Mas eu atuo na educação física com base na psicomotricidade, onde eu encontrei um caminho para trabalhar. E sou chamado para trabalhar em vários lugares, né? Dou palestra em tudo quanto é lugar no Brasil, faço assessoria, inclusive em secretarias de saúde. Eu não faço assessoria em secretarias de educação. Eu já fui trabalhar em empresa de ônibus, fazer um trabalho com cobradores e motoristas de uma empresa de ônibus, um banco, onde eu fui propor não ginástica laboral, eu fui propor um trabalho de atividades corporais para um sujeito que atua e que não sabe o que é relaxamento. Em educação física a gente passa 4 anos da faculdade estudando contração. Em psicomotricidade a gente passa um tempão estudando a tonicidade. Vocês aprendem o que é força, mas não aprendem o que é tonicidade. E é a precursora da força. Ou seja, tonicidade é uma das funções psicomotores, é uma das estruturas psicomotores. Inclusive no meu livro, eu trato do corpo do professor como sendo, por exemplo, qual é a postura do professor diante do aluno. Estou discutindo no livro que o professor já na sua postura demonstra toda a sua situação.
E o aluno capta isso facilmente. Então as empatias ou as antipatias são gerenciadas no início das aulas, são inauguradas no início das aulas, onde os alunos conhecem o professor pela forma como ele se apresenta corporalmente, através da voz, através do olhar, através da postura do corpo como um todo, através da relação com os alunos, da disponibilidade que ele oferece aos alunos, muito menos pelo conteúdo, porque muita gente não sabe tanto, mas conquista muito mais. E muitas pessoas que sabem extremamente sobre aquele assunto e não têm nenhum vínculo com as pessoas, não conseguem fazer com que os alunos desejem aprender aquela situação. O professor que consegue fazer com que o aluno deseje aquele aprendizado, ele faz com que o aluno se interesse por aquilo. Agora, professores que não produzem isso nos alunos não concretizam o processo educativo. Ok? Bom, eu também trabalho no Rio, né? Mas moro aqui em Niterói, dou cursos aqui em Niterói e meu e-mail não é muito difícil, né? Meu nome é Ricardo Alves, então eu coloquei Psicomotrice Alves. Psicomotrice Alves @globo.com. Qualquer coisa que vocês precisarem também pelo site, psicomotricidade www.psicomotricialves.com. No site também vocês podem entrar em contato. Mas, Ricardo, eu queria dar uma sugestão, podia ver com você. Aqui essa turma, a maioria é terceiro período. Nós temos alunos que já passaram por essa disciplina ou não fizeram, então já tem na frente, estão cursando agora. Então pegar a turma toda, a tarefa da Fernandinha, que é a minha monitora, ela consegue acessar todo mundo, né? Mas assim, olha, eu estou me aposentando. Estou me aposentando no INSS. Eu só vou trabalhando pelo segundo agora. Eu vou dar curso e tal. Eu tenho mais disponibilidade. O dia que vocês quiserem, é isso que eu estou pensando, porque vai ficar um gostinho aí da psicomotricidade. Vai ficar a curiosidade, isso é importante. Legal. O Ricardo deu uma geral, vai ficar um gostinho. E eu acho que é fundamental o futuro professor se apropriar disso. Se quiser enveredar por esse caminho, é importante. Então aqui a gente podia ter, eu vou falar, o Ricardo conhece o Valdir, conhece o Tadeu. Eu vou levar, logo que a gente acabar de recolher o material, o Ricardo lá vai falar com eles, que a gente se encontra há muito tempo. Eu vou pensar no próximo semestre.